Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje nós iremos aprender juntos a tecer esse lindo cachecol adulto no tear de pinos, tá? É um trabalho super fácil, super simples de tecer. Eu recebi várias solicitações, né, para gravar videoaula de cachecol. Então, esse daqui é um cachecol super fácil e ele é super rápido de tecer também. E a gente vai aprender a confeccioná-lo na nossa aula de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante. E qualquer dúvida que você tiver durante a videoaula, é só deixar aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá aprender a nossa peça de hoje. Bom, pessoal, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando esse tear de pinos. Ele tem uma cala de 2 centímetros, ó. Então, do centro deste pino ao centro deste outro pino, tem uma distância de 2 centímetros. Então, você pode estar utilizando qualquer tear de pinos que tenha a cala compatível, tá bom? Eu vou estar utilizando este daqui. Eu vou utilizar também este novelo, ó, ele é o novelo batique, e ele tem o tex de 277. Ele é um fio bem fininho, ó, então você pode usar qualquer fio compatível também, na cor que vocês desejarem. Eu vou utilizar também o meu gancho de tear, a minha tesoura e a minha agulha de tapeceiro para a gente poder fazer o arremate no final, ok? Então, eu vou trabalhar com 23 pinos do tear. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer um nó corrediço e vou colocar, ó, nesse pino anterior. Esse pino não faz parte do meu trabalho, tá? Ele é só um pino que eu coloquei aqui para poder colocar o meu nó corrediço. Mas você pode amarrar ele no próprio tear ou colocar naquele pino externo. Ou se o seu tear tiver aquela aberturinha, você coloca também, tá? É só para segurar o meu fio. Então, eu vou realizar a montagem da seguinte forma. Eu vou começar a dar voltas nos meus pinos. Eu vou fazer essa montagem porque o meu fio é um fio fino e a minha cala é grande. Então, eu gosto de fazer essa montagem inicial porque o meu trabalho, na minha opinião, fica mais bonito. Então, ó, dei volta aqui em todos os meus pinos. E agora, eu vou voltar passando assim, ó, o meu fio na frente do pino e tecendo a argolinha. Passo o meu fio na frente e teço a argolinha. Essa é a minha montagem inicial. Vocês podem fazer a montagem inicial que vocês desejarem. É só ir passando o fiozinho na frente do pino e tecendo a argolinha que a gente fez. Prontinho, ó, voltei aqui no meu pino número 1. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto tricô. Então, o meu ponto tricô é assim. Eu pego o meu ganchinho de cima para baixo e puxo o meu fio de baixo para cima. E aí, aqui forma uma argolinha. Eu tiro o meu ponto do pino e eu coloco a argolinha no meu ponto. Certo? Pego aqui, ó, de cima para baixo,
puxo o meu fio de baixo para cima, fica uma argolinha, tiro o meu ponto do pino e recoloco a argola no pino. Esse é o ponto tricô. Então, eu vou fazendo o ponto tricô até chegar lá no meu último pino. Cheguei aqui nos meus últimos pinos, ó. Faço o meu ponto tricô. E agora, eu vou voltar. Vou voltar fazendo o ponto meia. Então, eu passo o meu fio na frente e teço. Vou fazendo isso até eu retornar no meu pino número 1. Já retornei aqui, ó, pro meu pino número 1. Então, eu já fiz uma carreira de cordão de tricô. Porque o cordão de tricô, ele é formado por 2 carreiras. Uma ida de tricô e uma volta de ponto meia. Então, a cada uma ida de tricô e uma volta de ponto meia, eu crio o cordão de tricô, certo? Então, eu fiz aqui uma carreira de cordão de tricô. Eu vou precisar de um total de 4 carreiras de cordão de tricô. Então, eu vou continuar agora nessa sequência. Uma ida de tricô e uma volta de ponto meia. Uma ida de tricô e uma volta de ponto meia, até completar 4 carreiras de cordão de tricô. Bom, eu já finalizei aqui as minhas 4 carreiras de cordão de tricô. Agora, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu primeiro pino, deixa eu tirar esse aqui. Meu primeiro pino e meu último pino. Eles vão ser os meus pontos de borda, tá? Então, eu vou tecer o meu pino número 1 em ponto meia. O restante, eu vou tecer, ó, em ponto ezinho. É só ir dando voltinhas no pino, ó. Só dando voltinhas assim, ó. Até chegar lá no último pino. Chegou aqui no último pino, eu teço em ponto meia novamente, porque eles são o meu ponto de borda, tá? Então, ó, feito isso, eu vou tecer o ponto ezinho. É só eu dar voltinhas e tecer, tá bom? Então, ó, fiz uma ida de ezinho e agora eu vou retornar com o ponto ezinho novamente. Então, aqui meu ponto de borda, eu faço um ponto meia e no restante vou fazendo o ponto ezinho. Voltei aqui pro meu primeiro pino, eu faço o ponto meia, porque ele é o meu ponto de borda. E aí, vou tecer novamente o meu ponto ezinho. Deu para vocês compreenderem? Eu fiz 4 carreiras de cordão de tricô. Assim que eu completei as 4 carreiras, eu fiz 2 carreiras de ezinho.
teci o ezinho. Agora, eu recomeço o meu trabalho lá do início. 4 carreiras de cordão de tricô, 2 carreiras de ezinho. 4 carreiras de cordão de tricô e 2 carreiras de ezinho, ok? Então, ó, eu vou recomeçar aqui o meu padrão, ó. Vou de tricô, a hora que eu chegar lá no final, eu vou voltar com o ponto meia. E vou fazer isso por 4 vezes, para formar 4 cordões de tricô. Feito isso, eu teço 2 carreiras de ezinho, uma ida e uma volta. Lembrando que no ponto de borda, eu teço em ponto meia. Feito isso, recomeço o meu trabalho. Certo, pessoal? Então, eu vou continuar aqui dando a sequência no meu trabalho. 4 carreiras de cordão de tricô, 2 carreiras de ezinho. 4 carreiras de cordão de tricô, 2 carreiras de ezinho. Lembrando que no ezinho, o meu ponto de borda é em ponto meia. Eu vou dar agora continuidade nesse trabalho, seguindo esse padrão, até a gente atingir o comprimento desejado. Então, eu vou dar continuidade e a hora que eu chegar no comprimento desejado, eu venho mostrar para vocês e falar as medidas direitinho. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui, ó, o meu trabalho. Eu fui tecendo, então, a sequência que eu ensinei para vocês, ó. 4 carreiras de cordão de tricô e 2 de ezinho. Olha como que ficou bonito, ó. Aqui a gente tem, ó, as 4 carreiras de cordão de tricô, as 2 de ezinho, 4 carreiras de cordão de tricô, 2 de ezinho. E aí, a gente foi fazendo. E o trabalho ficou desta forma. Olha que ponto bonito. E esse novelo também, ele é muito bonito, ó. Agora, depois que você já fez a quantidade que você desejar, né? Vai depender do tamanho que você quer tecer. Alguns tecem até 1,40 m, outros 1,50 m, 1,70 m. Então, vai depender do tamanho que você quiser, tá bom? Eu vou tirar aqui agora o nosso trabalho do tear e aí eu vou medir para vocês a largura e o comprimento para vocês verem como ficou, tá bom? Então, agora, a gente vai tirar o nosso trabalho do tear, tá? Então, eu finalizei ele assim, ó, com 2 carreiras de ezinho aqui, aí os 3 de cordão, e agora eu vou arrematar, pra ficar igualzinho aqui no início. No início, eu comecei com os cordões, e esse aqui é a minha montagem, depois eu vou finalizar ela pra vocês verem, tá? Então, como eu finalizo com o cordão de tricô, aqui eu também faço isso. 2 ezinho, 4 carreiras de cordão de tricô. E aí, eu finalizo o meu trabalho, tá bom? Então, eu vou tirar da forma tradicional. Então, eu venho aqui, passo na frente do pino número 1, passo na frente do pino número 2, pego o 2, passo para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. Não teço mais o 2, o 1, tá? Porque esse aqui virou 1, vou direto para o 2. Teço o 2, passo o 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. Agora, esse virou 1. Teço o 2, passo o 2 para o 1, teço 1, do 1 eu passo para o 2. E assim eu vou seguindo até o meu trabalho sair todinho do tear. 1, 2. Teço o 2, passo o 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. 1, 2. Teço o 2, passo o 2 para o 1, teço 1, passo 1 para o 2. E vou fazendo isso até o meu trabalho todinho sair do tear. Cheguei aqui, ó, nos meus 2 últimos pinos. 1, 2. Teço o 2,
Passo o 2 para o 1, teço o 1, aí teço ele novamente. E tiro aqui o meu trabalho, ó. Então, agora, ele já saiu do tear. Olha como que ele ficou. Ficou aqui, ó, a bordinha. Olha que bonitinho. Depois você faz o arremate aqui, ó. Esconde o fiozinho aqui dentro, tá bom? Então, ficou assim. Arrematamos aqui. Aí, aqui ficou o corpo, né, do meu cachecol. Aqui, ó, é a outra barrinha, aquela que a gente iniciou. E aí, para este lado, ó, a gente tem aqui as argolinhas, tá vendo? Você pode simplesmente puxar ou pegar a agulha de crochê, e aí você vai vir aqui e vai passar uma argolinha dentro da outra, ó. Passo aqui. Vou na próxima argolinha, ó. E aí, fica bem parecidinho com o arremate do final. Nesse cachecol, eu não vou colocar franjas, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Mas quem quiser colocar, eu tenho várias videoaulas aqui no canal, que eu ensino como colocar as franjas depois do trabalho pronto. E aí, vocês podem estar localizando esses vídeos aqui no canal. E qualquer dúvida também é só deixar nos comentários que eu ajudo vocês, tá? Vou respondendo. Pronto. Ó, aí, tanto o início quanto o final ficou igual. Tá vendo? Ó, fica bem bonitinho, tá? Vale muito a pena fazer essa finalização, tá bom? Olha que bonitinho que fica. Dá pra fazer também nos gorros, tá? Quando a gente começa, e aí a gente dá as puxadinhas, aí a gente pode fazer assim que, ó, fica uma finalização bem elástica, tá? Quando eu fizer um outro gorro aqui no canal, eu vou fazer dessa forma pra vocês verem. Então, tem muitas formas de finalizar e iniciar os trabalhos, né? Então, cada um faz de uma forma. E conforme eu for tendo oportunidade, eu vou gravando videoaula pra vocês. Bom, então, ó, assim ficou o nosso cachecol. Olha que bonito que ele ficou, ó. Ficou bem bonito, né? Agora, eu vou tirar as medidas pra vocês. Então, aqui, ó, de largura... Deixa eu pegar minha fita métrica. Ó. De largura, deu aqui, ó, uns 18 centímetros. E de comprimento, não vai dar pra medir aqui pra vocês, mas eu já medi, deu 1,70 m. Então, você pode fazer também com 1,70 m, que daí ele fica bem grande, bem confortável. Ou você pode fazer menor, tá? Tudo depende do gosto de vocês. Eu fui tecendo até atingir 1,70 m, e aí deu certinho. E ainda me sobrou esse restinho aqui de fio, ó, que dá pra fazer outras coisas, tá? E se vocês quiserem até utilizar o fio todo, pode. Se quiser fazer mais largo, é só aumentar as quantidades de pinos, tá? Mais comprido, é só ir fazendo mais sequências, que daí ele fica mais comprido e mais largo também. Certo? Então, ó, assim ficou o nosso cachecol. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que é muito importante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.